Muito bem, bom dia para todos. Começando aqui mais um dia do nosso estudo, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho de análise, do Livro dos Médiuns, agora entrando na parte 2, estamos na parte 2, nas manifestações físicas, agora entrando no capítulo 2, deixa eu pegar aqui direitinho a nomenclatura que a gente tem utilizado. Então está aqui na parte segunda, manifestações espíritas, capítulo 2, manifestações físicas e mesas girantes. Então esse tema é bem interessante, porque agora a gente começa a entrar no estudo dos fenômenos propriamente ditos, que eu acho que é o que todo espírita que começa a estudar mediunidade interessa, porque até agora nós estávamos sempre presos às teorias. E agora a gente começa a entrar na prática propriamente dita. Desculpem. Nós fizemos o nosso estudo, o nosso trabalho anteriormente, entendendo sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, e Kardec nos trouxe ali informações a respeito do perispírito, a respeito desse corpo semimaterial que serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Então essas são frases já bastante clássicas dentro do nosso estudo doutrinário, mas é importante a gente considerá-lo com uma importância maior, com uma relevância maior, exatamente pela forma como, através desse corpo fluídico, os espíritos interferem na matéria. E agora a gente vai ver essa interferência. Então nós não podemos simplesmente analisar um objeto se movendo, uma batida sendo produzida, sem entender que o espírito utiliza esse veículo fluídico para poder interagir com esse objeto. Eu quero começar fazendo a leitura para vocês aqui de um artigo interessante publicado pelo site, aliás, publicado no livro Allan Kardec, que é o livro volume 2, página 56, que é interessante, intitulado As Mesas Girantes. Então é um artigo que vale a pena a gente ter esse conhecimento. Ele começa dizendo o seguinte para nós: em 1853, a Europa inteira tinha as atenções gerais convergidas para o fenômeno das chamadas mesas girantes e dançantes, considerando, entre aspas, o maior acontecimento do século, pelo reverendíssimo padre Ventura de Raulica, então o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católicas. Em toda palestra havia sempre uma referência às mesas fantásticas: table volante, table tonante para os franceses, table moving para os ingleses, Tierkrusken para os alemães. A imprensa informava e tecia largos comentários acerca das estranhas manifestações, e a não ser o grande físico inglês Faraday, o sábio químico Chevreul e o conde Gasparin, o marquês de Marville, o abade Moinho, Arago Babinet e alguns outros eminentes homens da ciência, bem poucos se importavam em descobrir-lhes as causas, em explicá-las, a maioria dos acadêmicos olhando os fenômenos com superioridade e desdém. O articulista da época transcrevia a história da semana no periódico Illustration, em 14 de maio de 1853, a interessante crônica do famoso crítico e literato francês Jules Janin. E ele diz o seguinte: toda a Europa, que digo eu, Europa, neste momento o mundo inteiro tem o espírito voltado para uma experiência que consiste em fazer girar uma mesa. Só se ouve falar por toda parte da mesa que gira. O próprio Galileu fez menos ruído no dia em que ele provou ser realmente a Terra quem girava em torno do Sol. Tchau, vai com Deus. Ide por aqui, ide por ali, nos grandes salões, nas mais humildes mansardas, no ateliê do pintor em Londres, Paris, em Nova York, em São Petersburgo, e vereis pessoas gravemente sentadas em torno de uma mesa vazia,
que eles contemplam a semelhança daqueles crentes que passam a vida a olhar seus umbigos. Ó, a mesa, ela fez tábua rasa dos nossos prazeres de todas as tardes. Em Paris de 1853, principalmente, a recreação mais palpitante e mais original era das mesas girantes, havendo uma preferência quase que absoluta pelas mesas feitas de acaju, tipo de madeira. Desenhos da época pintam os salões da alta aristocracia parisiense com a sua nota característica. Senhores respeitáveis, senhoras e senhoritas elegantes, reuniam-se em torno das mesas redondas, espalmando as mãos um pouco acima delas. Formava-se uma corrente pelo contato de todos os dedos mínimos, com o intuito de fazê-las movimentar. Outro grupo tentava obter o movimento de uma bola suspensa por um fio. Outro, um pouco distante, usava uma cesta munida de um lápis, sobre a qual uma dama coquete colocava a mão adornada de brilhantes na esperança de conseguir algum rabisco numa ardósia. Além, respeitável senhor de cavanhaque procurava movimentar uma cartola, sem tocá-la, é lógico. Nos mais diferentes locais eram as experiências da moda. A conversa, tanto nos elegantes boulevards quanto nos farbouts mais humildes, discorria invariavelmente acerca das mesas falantes e da guerra da Rússia contra a Turquia. Os fenômenos constituíam para a generalidade dos assistentes num passatempo como qualquer outro. Quase ninguém se aprofundava no estudo da causa e das manifestações extraordinárias. Algumas vezes surgia uma ou outra pretensiosa explicação, que logo era desprezada por não poder satisfazer os fatos observados. Por essa época, o grande físico inglês Faraday, embora afirmasse a sua convicção na realidade das mesas girantes, expôs no jornal Atenal uma teoria tendenciosa a que, entretanto, não se deu a importância que parecia desejar. O importante semanário parisiense Illustration, que de 25 de junho de 1853 informava então que uma única pessoa não se achava nada satisfeita com tudo isso, a Academia, que ainda, acrescentava com certo ar de pouca esperança, está a pesquisar as causas ocultas desse fenômeno de mesas girantes. Livros que tratavam das mesas dessas mesas começavam a aparecer atraindo leitores aos milhares, citando-se entre os autores Robard, Gasparin, Merville e outros. Em 24 de dezembro de 1853, Illustration registrava a seguinte nota: depois de um eclesiástico, correspondente do Le Univers, descobriu Satã, em pessoa, numa mesa de 3 pés. As mesas falantes adquiriram uma forma sinistra, que lhes valeu serem postas formalmente no index por 2 de nossos prelados, os reverendos bispos de Orleans e de Vives. Mas as mesas continuavam. Veio o Santo Ofício e, em 4 de agosto de 1856, condenou os fenômenos em voga, dizendo serem consequências do hipnotismo e magnetismo, já que pouca gente acreditava em peripécias do diabo, e taxavam de hereges as pessoas por intermédio das quais eles eram produzidos. Muito bem, esse pequeno texto, como eu disse para vocês, do livro Allan Kardec, de Van Tuyl e Thiessen, traz para nós um cenário, como era o cenário da época em que esses fenômenos eram observados. Eles começaram então em 1850, nos Estados Unidos, próximo ali aos fenômenos provocados pelas irmãs Fox. Essas irmãs Fox, para quem não conhece a história, elas são bastante polêmicas na sua história, misturando um pouco de charlatanismo com fenômeno real. Isso porque quando nós estudamos no Livro dos Médiuns, lá no início, que falava sobre os sistemas, um dos sistemas dos músculos estalantes, aquele que no tornozelo uma pessoa conseguia fazer com que um tendão provocasse um certo barulho, a gente lembra que as reuniões eram feitas em casas cujos assoalhos eram de madeira,
portanto qualquer barulho que fosse provocado sobre esse tipo de piso fazia ali um som maior do que o normal. Então, se por acaso eu, colocando meus pés no chão, provocasse um tipo de estalo na minha perna, no meu joelho, como era o caso nos joelhos, a acusação contra as irmãs Fox, então provocaria ali, né, o estalo de sim, o estalo de não, aqui é para responder as perguntas que se faziam. As irmãs Fox acabaram sendo levadas para o teatro, para uma das suas outras irmãs. Elas eram em 3, 2 solteiras, né, que a gente já conhece, e depois uma mais velha, né? Tinha a Kate, por exemplo, de 11 anos, e depois a Margaret, de 14. E aí então a mais velha delas, que acabavam depois juntando as irmãs como se fossem artistas, e começou então a fazer alugar, no caso alugar teatros, para fazer com que essas apresentações fossem mostradas. Dessas apresentações, muitos testes foram feitos, alguns desses não eram explicados, ficaram apenas presos às especulações, e uma delas então foi levada para Nova York, para Londres, onde ela foi ali submetida também a algumas observações. A partir desse momento, isso em 1848, a partir desse momento começavam então a surgir os fenômenos das mesas, em 1850, quando, segundo algumas informações, as batidas através da tipologia, né, que é o alfabeto através das batidas, orientou então que algumas pessoas se sentassem em torno de uma pequena mesa, que a mesa conversaria com eles, que seria muito mais fácil do que simplesmente provocar as batidas. E assim foi feito nos Estados Unidos em 1850. Depois esse fenômeno foi levado então, de 1851, foi levado para a Inglaterra, depois foi levado para a Alemanha e finalmente chegou na França, se tornando então aquele tipo de passatempo em que as pessoas nos salões se juntavam, colocavam as mãos sobre as mesas e começavam a provocar esses fenômenos que aconteciam de fato. O interessante é que o aspecto de entretenimento acabou se tornando muito mais interessante do que o aspecto investigativo, e poucas pessoas se davam ao trabalho de se perguntar o que exatamente provoca, simplesmente curtiam aquele momento, seja através das teorias, né, através do magnetismo ou através das próprias manifestações dos espíritos. Mas de qualquer forma, esse tipo de fenômeno foi exatamente aquilo que trouxe para nós, o que formou a base daquilo que viria a ser a doutrina espírita. Isso porque, através desses fenômenos, entendeu-se que inteligências extracorpóreas começavam então a se comunicar através dessas mesas, desses objetos. E a partir dessas comunicações foi então estabelecido o primeiro contato com esse mundo invisível que nos envolve, e a partir dali recebendo todas as orientações e as informações, principalmente na comprovação da vida após a morte do corpo físico. O Brás colocou: nos últimos tempos derramarei meu espírito sobre todas as carnes, né? A gente lembra que essa passagem é interessante lá do Novo Testamento, que fala exatamente sobre esse grande fenômeno, né, que é ali os espíritos se manifestando em vários locais ao mesmo tempo e começando então a trazer as suas características, né, as suas informações. Aqui então, indo para o livro dos médiuns propriamente dito, para a gente poder estudar aqui as observações que Kardec fazia, ele acabou não se deixando, não se fez de rogado e começou a observar tudo isso que acontecia. Ele foi convidado por um dos seus amigos para participar de uma dessas reuniões, e as informações que chegavam a respeito de Kardec, ele tentava de qualquer forma encontrar assim sistemas que pudessem explicar aquilo que acontecia. Primeiro veio naturalmente a parte da prestidigitação, né, ou seja, da manipulação, do truque, do ilusionismo, como nós dizemos atualmente, né? Então, através de truques, as pessoas provocavam essa impressão naqueles que eram os observadores, como se alguma coisa que não pudesse ser identificada provocassem aqueles fenômenos, aquelas movimentações ou aquelas batidas. Depois Kardec começou a entender também sobre a questão dos músculos, dos barulhos que se faziam, e depois começou a entender que o magnetismo era responsável por provocar esse tipo de barulho. E a resposta que ele dava era exatamente baseada na ciência. Bom dia, pessoal que chegou.
baseado na ciência, quando se colocava, por exemplo, se você observa um trovão, que nada mais é do que o som causado pelo choque elétrico nas nuvens, né, pelo impacto das cargas elétricas nas nuvens, então naturalmente um magnetismo animal, aquele que Mesmer estudou, poderia também provocar essas movimentações. Ou quando você pega um raio que acaba se atingindo, por exemplo, uma árvore ou uma pedra, e ele provoca ali a sua destruição, a queima da árvore no caso, ele também imaginava que o magnetismo poderia fazer a mesma coisa. Mas aí então eles começaram, como a gente já percebeu no estudo que a gente viu lá no método, quando ele percebeu que as respostas que vinham, as perguntas que eram feitas, eram respostas muito inteligentes, ou respostas de pessoas, né, ou de informações em que as pessoas presentes não tinham conhecimento. E aí então ele explorando, e mesmo assim ele chegou com bastante ceticismo, porque ele dizia, se uma mesa é capaz de pensar é porque ela tem nervos, e uma mesa não tem nervos, ela não é um organismo vivo. Então na verdade alguma coisa faz com que ela se movimente. E aí então ele entendeu o fenômeno das mesas, estabeleceu uma comunicação entre aqueles que estavam presentes nos trabalhos e também aqueles que estavam analisando as respostas, e a partir dali começou então a elaborar uma teoria através do método científico, que a gente lembra, né? O método científico ele é composto de 4 etapas. A primeira é a observação de determinado fenômeno, de determinado evento. A partir desse fenômeno que é apresentado, nós vemos então com as hipóteses. Quais são as hipóteses que podem justificar a existência daquele fenômeno? E isso é utilizado em um laboratório. Isso não foi apenas assim para poder comprovar a existência dos espíritos, mas um laboratório faz isso, numa universidade se faz isso, você apresenta um determinado tipo de evento, apresenta as hipóteses, a partir dali começa então a tentar reproduzi-lo para poder juntar informações para justificar aquela hipótese e depois apresenta a sua conclusão. Para a gente poder ter uma ideia, se por acaso nós observarmos um pássaro voando, nós utilizamos então essa mesma sequência do raciocínio científico. O pássaro voando é o fenômeno. Quais são as hipóteses que acabam justificando a capacidade daquela ave voar? Então uns diziam que era o vento que era muito forte, outros diziam que era o formato da asa, aqueles que eram, né, os estudiosos da anatomia animal começaram a entender que os pássaros, por exemplo, têm ossos específicos que são ossos ocos, que não provocam pesos, outros falam da aerodinâmica, das penas e tudo mais, começavam então a criar várias teorias, várias hipóteses para poder justificar aquele fenômeno. Depois vieram então a comprovação desses fenômenos. A gente lembra que na época em que o homem começou a voar, ou pelo menos a experimentar a sensação de voar no século XIX, nós tínhamos aqueles que criavam asas feitas de madeira, outro asas feitas de tecido, e a própria lenda de Ícaro, né, lá da mitologia grega, mostrava exatamente que eles colocavam então ceras, né, o Ícaro e seu pai fizeram asas de cera e colocaram penas nessas asas. Porque a ideia vinha assim, a ideia inicial era que as penas eram o que promovia a capacidade de fazer com que esses animais voassem. Depois vieram a aerodinâmica, a lei da aerodinâmica, né, que começou a ser estudado já no final do século XIX e começo do século XX, e depois a comprovação, através de Alberto Santos Dumont e também dos irmãos Wright um pouco antes. Então a gente vê exatamente essa mesma sequência, o fenômeno, a hipótese, a comprovação e a conclusão. Por isso que diz para nós que todos os fenômenos ou todos os estudos feitos da doutrina espírita utilizam-se de uma metodologia científica. E é exatamente essa metodologia. Kardec então observou o fenômeno, apresentou a sua teoria, no caso fez ali o estudo colocando a comprovação desse fenômeno e depois a conclusão. E a sua conclusão foi baseada em todos os estudos, porque não foi simplesmente numa única observação. Bom dia, pessoal que chegou.
Não foi numa única observação, várias observações, debruçando-se sobre aquilo que ele viu, provavelmente noites sem dormir para poder entender o que estava acontecendo, até chegar então, falei, bom, eu vou fazer o seguinte, já que essas mesas são capazes de responder a perguntas, vamos então trazer perguntas complexas para ver se ela pode responder. E aí então ele começou a aprofundar, a deixar cada vez mais complexa a situação, e chegou-se à conclusão, essa foi a conclusão, que não eram nenhum dos presentes que respondiam, não era a mesa que tinha capacidade de responder, mas eram mentes fora do corpo que interferiam, que interagiam com a matéria. Essa foi a conclusão que ele chegou. Então quando se fala assim, mas o Espiritismo é uma nova ciência, pode ser uma nova ciência, estudando aquilo que a ciência materialista, a ciência do nosso mundo físico não pode comprovar, mas utilizando a mesma metodologia. Essa que é a parte mais importante. E daí então que a gente imaginar que quando se fala em doutrina espírita, as pessoas pensam assim, mas como é que... Me prova que um espírito existe. Não, prova você. Né? A nossa comprovação nós já temos através dessa metodologia da observação. Se você quer a prova, você tem que então começar a estudar para poder entender o que acontece, tem que começar a participar das reuniões e você mesmo tirar suas conclusões. Essa história assim de me prova que eles existem, a prova cabe àquele que tem a dúvida. Para quem não tem dúvida, não precisa de prova. Né? Então, depois de ter concluído tudo isso e já ter estabelecido um contato mais profundo com o mundo espiritual, Kardec então começou a trazer para nós as informações mais fundamentais para se estabelecer esse tipo de contato. Daí então ele escreveu para nós aqui esse capítulo 2, Manifestações Físicas e Mesas Girantes. Né? Aqui no Brasil, né, nós tínhamos ali jornais que publicavam essas informações, mostrando que a igreja, por exemplo, excomungava aqueles que tinham que se envolviam com as experiências das mesas girantes. O Jornal do Comércio, no caso, foi o primeiro que trouxe para nós essa informação no Rio de Janeiro, dizendo ali que grupos se reuniam trazendo o modismo da Europa, que ninguém sabia o que era. E as pessoas então começavam a experimentar também aqui no Brasil. O irmão X colocou, né, o mesmo da psicografia, né? Será que é deste ou daquele espírito ou do próprio médium? Isso não tem nenhuma importância, devemos nos ater ao fundo da mensagem e analisar exatamente esse mesmo tipo de situação, porque embora, irmão X, a gente tenha essa hoje para nós é muito fácil nós nos preocuparmos com o conteúdo da mensagem, com a sua essência, mas quando se faz um estudo científico, esses elementos não podem ser descartados. Para analisar, por exemplo, se é uma comunicação de um espírito, se é um fenômeno anímico, se por acaso não é um charlatanismo e tudo mais. Então, dentro do foco científico, esses elementos devem ser considerados. Dentro do foco de esclarecimento moral, já estabelecido um grupo mediúnico, os médiuns já conhecidos, os espíritos já apresentados, aí então fica apenas ali a análise realmente da essência daquela mensagem que foi trazida para todos nós. Mas como eu disse para vocês, muitos grupos ainda estão estudando profundamente esses fenômenos. Não é porque hoje nós temos o Livro dos Médiuns, não é porque hoje grupos mediúnicos estão estabelecidos nos centros espíritas, que não há aqueles grupos de investigação. Porque seria mais ou menos nós pensarmos assim. Os primeiros cientistas no passado fizeram seus experimentos em laboratório, fizeram seus experimentos em campo. Hoje nós temos nas escolas, nas universidades, os laboratórios, onde as crianças reproduzem as experiências do passado, onde nós temos nos laboratórios, nas universidades que vão a campo, criando determinadas circunstâncias, situações, para poder reproduzir aquilo que foi feito. Recentemente, há coisa de 3, 4 anos, foi feita uma experiência de reprodução do 14 bis. E a gente pensa assim, mas por que um grupo de engenheiros recriaram o 14 bis para fazer com que ele voasse novamente? Se nós temos hoje aí a engenharia aeroespacial muito bem desenvolvida, a engenharia aeronáutica já alcançando grandes patamares, simplesmente pelo fato de experimentar aquilo que os primeiros pioneiros, né, que os primeiros experimentadores também apreciaram. Então a mesma coisa, você vai numa escola, a gente tem ali, por exemplo, experiências químicas, experiências físicas, nós temos ali experiências biológicas com dissecação de animais e tudo mais. Né? Então tudo isso para quê? Para poder fazer com que seja recriado o mesmo ambiente daquele passado. Né? A Florzinha lembrando aqui do Titanic também, né? Experiências e tudo mais que foram feitas, são sendo feitas também para poder entender o que aconteceu no passado. Não é porque alguém já fez que ninguém pode fazer hoje.
E no caso da doutrina é a mesma coisa, dos fenômenos mediúnicos. Grupos científicos, agora explorando um pouquinho mais, saindo daquela questão das mesas e entrando agora na questão da transcomunicação instrumental, são experimentadores que vão evoluindo nessas experiências para poder entender como era a origem, como era o beabá da coisa e como é hoje a evolução desses experimentos. Então, estudo científico é estudo científico, estudo moral, estudo doutrinário é estudo doutrinário. Então, cada um dentro da sua própria importância, né? Cada um dentro do seu próprio campo de estudo. Então, aqui no capítulo 2, vamos lá. Kardec colocou para nós, né? Ele lembra lá no livro, no primeiro livro lançado, antes do livro dos médiuns, que fala das manifestações, ele lembra que tem dois tipos de fenômenos, os fenômenos materiais e os fenômenos morais, que ele chama. Esses fenômenos morais são os fenômenos intelectuais, os fenômenos inteligentes. E os fenômenos materiais são aqueles dos efeitos físicos, que ele também analisou. Então depois ele foi até evoluindo no próprio nome, colocando nomes mais adequados para cada tipo de situação. E aqui ele começa dizendo para nós o seguinte, no item 60. Pode colar, filhinha, por favor. Chamam-se manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, como os ruídos, o movimento e a deslocação dos corpos sólidos. Umas são espontâneas, independentes da vontade humana, e outras podem ser provocadas. Trataremos inicialmente apenas das últimas. Por que isso tudo, né? A gente vê assim que cada detalhe que Kardec coloca para nós, se ele não for bem analisado, a gente simplesmente passa por cima despercebido e não se dá conta. Quando ele diz, trataremos inicialmente apenas das últimas, as últimas que são provocadas. Mas por que não as espontâneas? Porque as espontâneas já entram no campo, por exemplo, das casas assombradas. E aí então é importante a gente entender uma série de fenômenos, entender uma sequência de manifestações, quem são os espíritos, por que eles estão localizados em determinado ambiente, por que eles se apegam e tudo mais, e por que eles se tornam, como se diz popularmente, nessas assombrações. Daí então a gente percebe que esses fenômenos espontâneos, provocados por médiuns que não têm consciência de suas habilidades ou de suas faculdades, provocar esse tipo de situação. E isso envolve, a gente já viu, a gente já entendeu, bom dia pessoal que chegou, isso envolve situações muito mais complexas. Então, primeiro comecemos pelas provocadas, depois a gente chega nas espontâneas com todas as suas consequências. E ele diz para nós, o efeito mais simples e um dos primeiros a serem observados foi o do movimento circular numa mesa. Esse efeito se produz igualmente em qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o mais empregado, por ser o mais cômodo, o nome de mesas girantes prevaleceu na designação dessa espécie de fenômenos. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, referimos-nos aos últimos tempos, pois é certo que todos os gêneros de manifestações são conhecidos desde os tempos mais distantes, e nem podia ser de outra maneira. Desde que são efeitos naturais, teriam de produzir-se em todas as épocas. Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Tertuliano, observação aqui de Herculano Pires na sua tradução, ele lembra que foi um doutor da igreja, um teólogo, nascido em Cartago, que viveu entre 160 e 240 da nossa época, depois de Cristo. Então ele era um daqueles que estudavam, que analisavam esses fenômenos, só que não tinha nenhuma preocupação de fazer com que isso se tornasse algo apreciado pela igreja, muito menos um estudo científico dessa situação. Apenas observava aquilo que acontecia. Então, quando Kardec coloca para nós que desde que esses efeitos são naturais, eles acontecem desde todos os tempos, desde o início dos tempos. Basta a gente falar assim que, vamos pensar na chuva. A chuva nada mais é do que um fenômeno meteorológico dentro das leis naturais. Isso significa que desde o início dos tempos da formação do nosso planeta, as chuvas já aconteciam. Quando a gente falava dos eclipses, que no passado eram tidos como algo místico, algo para uns satânicos, para outros divinos, os eclipses eram fenômenos naturais, simplesmente provocados por uma coincidência astronômica de alinhamento entre, por exemplo, o Sol e a Lua, e a Terra ali no meio ou após
um desses astros. E a gente pergunta, bom, se o eclipse é algo natural, ele sempre aconteceu? Sempre aconteceu. Durante um tempo, os vulcões eram tidos como ira dos deuses. Depois de um tempo, observou-se que eram fenômenos naturais. Então percebeu-se que desde os tempos mais antigos, os vulcões, no caso, sempre entraram em erupção e sempre provocaram esse mesmo terror que se provoca hoje, com maior intensidade naturalmente, pelas características geológicas do planeta, mas que hoje já se transformaram. Então os fenômenos mediúnicos não eram diferentes. Basta a gente ver que quando se pega o Antigo Testamento, que talvez seja ali o livro que tenha relatos mais antigos a respeito dessas experiências, está ali repleto de situações, de curas, de profecias, de sonhos, de escrita direta, como já aconteceu ali no festim, né, naquela passagem do festim. E aí então nós temos ali várias situações relatadas no Antigo Testamento que tratam desses fenômenos. Aconteciam no passado, acontecia hoje. Quando a gente falava, por exemplo, de curas, Jesus cuspiu num barro, na terra, fez um barro e colocou nos olhos do cego e ele se curou. Hoje nós temos ali os centros espíritas e os centros espiritualistas promovendo curas através da mesma experiência, do magnetismo e da interferência do mundo espiritual. Pessoas que através do passe se curavam, no passado acontecia a mesma coisa, apenas nomes diferentes e métodos diferentes de aplicação. Hoje, depois que a doutrina espírita se tornou conhecida, e nós tivemos ali digamos assim, uma forma da aplicação dos passes, de promover esse tipo esses tipos de encontros, nós vemos claramente que isso se tornou quase que uma regra. Só que no passado isso acontecia de um modo intuitivo. As pessoas simplesmente faziam porque sabiam que podiam fazer, mas cada um fazendo de um jeito diferente. Depois que nós conseguimos entender essa metodologia, começou-se então a seguir um método, uma regra, uma norma, para poder regulamentar esse tipo de aplicação. E ainda assim a gente vê muita diferença. Os passes, por exemplo, nós temos ali, cada centro espírita aplica passe diferente, mas todo mundo sabe para que ele serve. Daí então o entendimento, o estudo, o conhecimento desse tipo de fenômeno. Continuando para nós aqui. Esse fenômeno, no caso das mesas girantes e falantes, entreteve durante algum tempo a curiosidade dos salões, que depois se cansaram e passaram a outras distrações, porque servia apenas nesse sentido. Dois foram os motivos do abandono das mesas girantes. Para os frívolos, para aqueles que simplesmente passavam o tempo, a moda, que raramente lhes permite o mesmo divertimento em 2 invernos, e que prodigiosamente lhe dedicaram 3 ou 4. Essa é a primeira parte. A gente lembra que todo modismo acaba cansando, ou seja, aquilo que uma música, uma dança, um tipo de filme, um estilo filme, uma prática religiosa, tudo isso vai mudando com o passar do tempo. No caso do comportamento da sociedade, é muito mais. A gente vê que naquela época, nos salões parisienses, as pessoas se reuniam para poder brincar disso tudo. Só que como o ser humano ele é inquieto e ele acaba não tendo não é fácil de se saciar, ele acaba enjoando, como qualquer criança que depois de muito tempo com o mesmo brinquedo, acaba buscando um novo modo de se entreter. Então as mesas girantes, sim, foram novidades. Como aqui também houve no nosso tempo contemporâneo, a brincadeira do copo, as tábuas ouijas, como a gente já comentou. Houve uma época que era moda. Eu me lembro quando eu tinha por volta dos meus 15 a 17 anos, mais ou menos, ou dos meus 12 aos 17 anos, hoje eu tenho 43, voltamos no tempo aí quase 30 anos. Naquela época todo mundo gostava de fazer isso. Nessas reuniões, de ter brincadeira de copos, de fazer isso, de fazer aquilo. Começavam a surgir então a venda dessas tábuas, livros foram publicados, hoje a gente não ouve mais falar disso. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha praticado ou tenha visto esse tipo de prática no tempo atual. Mas naquela época era comum. Eu mesmo quase cheguei a fazer, como eu comentei com vocês já. Porque todo mundo fazia, vamos fazer também. Assim nós tínhamos assim a era do skate, a era das discotecas, e assim vai, o tempo vai mudando, os interesses também vão passando. E Kardec dizia aqui para nós, não se passa de 2 verões, ou de 2 invernos, ou seja, de um ano para o outro.
Em apenas um ano as pessoas enjoariam. E nesse caso ele percebeu que foram ali 3 ou 4 anos as pessoas entretidas nesse tipo de fenômeno. Como a gente viu em 48, Hydesville, a família Fox, lá em Nova York. Passou ele em 51, nos Estados Unidos, começavam a observar essas mesas. Em 52 já estava em Londres. Em 56 veio a intervenção da igreja. Coisa de 4 ou 5 anos. Isso por quê? Porque a igreja entendeu, nesse caso, que isso fazia parte de um tipo de ritual satânico que não deveria ser praticado por ninguém, por nenhum católico, pelo menos, daqueles que eram seguidores daquela religião. E quando ele falava para nós sobre, houve a proibição do índex, né, a gente lembra que o índex, em latim, né, é o Index Librorium Prohibitorium, que era o índice de livros proibidos. E a gente lembra que a codificação espírita estava nesse código também. Então, se a gente pegar lá a relação, nós tínhamos ali pensadores, filósofos, literatos, religiosos e tudo mais, e também, no caso, a gente tem ali toda a codificação com a revista e mais outras obras listadas nesse index. E nesse caso, o index também relacionava esse tipo de prática das mesas girantes. E como se não bastasse apenas o index, o Santo Ofício, o Tribunal do Santo Ofício, que era chamada da Santa Inquisição, começou também a vasculhar as regiões da Europa para ver se havia esse tipo de prática. Não mais com a intensidade de queimar pessoas, de prender e de torturar, porque já naquela época não existia isso. Mas ainda existia um Santo Ofício bastante atuante. Tanto é assim que a gente lembra que, no caso do Auto de Barcelona, Kardec enviou algumas obras da codificação para um amigo que estava em Barcelona. Essas obras foram interceptadas ali no órgão que fazia a importação, recebia o material que vinha importado, e a igreja então pegou esses livros e queimou em praça pública, em Barcelona, com todos ali com todo o ritual característico do Santo Ofício, com o sacerdote, com o escrivão, com testemunhas, com isso e aquilo, fizeram uma grande fogueira e botaram tudo aquilo lá no fogo. Então havia também, né, no caso do Santo Ofício, estava ali, já imaginou isso, o Forzinha? Uma coisa meio fora da nossa realidade, né? Mas se a gente voltar no tempo e colocar a nossa mente naquele período, a gente vai entender o porquê das coisas, o pânico que as pessoas tinham, o medo do desconhecido, as práticas que eram inconvenientes para aquela sociedade. Né? Então, no caso do Kardec, a gente lembra até mesmo que em Paris, numa informação que eu li, tem um museu ali que tem guardadas algumas obras da codificação, e uma dessas obras, no caso da codificação espírita, está queimada exatamente daquela que veio de Barcelona. Porque, embora fosse queimada, algumas pessoas pegaram essa obra, mesmo queimada, e devolveram para ele. Ele guardou aquilo como ponto de honra. E aí então os espíritos disseram, não se preocupe, que isso vai promover muito mais a doutrina espírita do que você imagina. Porque as pessoas, em vez de temê-la, elas vão ter curiosidade em conhecê-la. Essa é que é a parte interessante. Então, nesse caso, quando a gente fala sobre essas mesas, que teve essa proibição, que teve até mesmo a mudança, né, do modismo da época, as pessoas simplesmente deixaram de se interessar. Já não tinha mais perguntas a fazer, era sempre aquela mesmice. Uma pessoa chegou e falou, vamos fazer aqui, vamos brincar de fazer a mesa. O outro falava assim, já enjoei disso, vamos fazer outra coisa. E assim aqueles que eram os frívolos, que utilizavam esses fenômenos apenas para o seu próprio divertimento, acabavam passando por isso. Né? O Armando lembrou aqui também, né, o filme dos Espíritos também mostra, né, essa censura na Alemanha nazista. Exatamente, logo no comecinho, tem uma passagem, né, do filme dos Espíritos, para quem não leu, mostra exatamente ali, livros escritos, né, em francês, que foram apreendidos na Alemanha e tudo mais. Então a gente tem ali várias situações, né? Quando se fala dos nazistas em especial, Armando, tem uma cena que me chama muita atenção, que embora seja num filme de ação, filme de aventura e tudo mais, era uma realidade da época. O Indiana Jones e a Última Cruzada. Para quem não assistiu, né, ele estava com aquela agenda do pai dele, e de repente ele vai para Berlim, dá de cara com Hitler e aquela fogueira enorme com livros sendo queimados. Exatamente livros que iam contra aquilo que a doutrina nazista pregava, da seleção, da pureza racial, daquela mudança de pensamento, da submissão do povo francês e tudo mais. Então, nesse caso, nós tínhamos ali livros queimados, e certamente livros religiosos também estavam ali juntos. Né?
O Brás colocou, agora mesmo eu deparo com um senhor, dono de uma grande igreja dizimista, apavorado com o crescimento do espiritismo, né? A gente tem ali, né, o Brás, na época, não era apenas, a gente lembra assim que hoje talvez voltando, hoje talvez a gente encontre uma certa preocupação, voltei filhinha, uma certa preocupação com relação ao crescimento, à divulgação da doutrina. Mas naquele passado era muito mais assim a preocupação com o envolvimento com forças desconhecidas. Era aquele receio de a proliferação das ideias demoníacas, essas coisas todas, né, já que ia contra o dogma. Então no começo era muito mais uma preocupação com esses fenômenos. Depois ele começou a se tornar uma preocupação com o crescimento, com a difusão da doutrina. Aí então o ataque se tornou muito mais fervoroso, muito mais agressivo, né? O Armando colocou, ainda não vi o filme todo, mas já gostei do enredo, né? Um ótimo filme que pode despertar interesse pela doutrina, né? Sim, é um filme bacana, uma história interessante, né? Produzida dentro das possibilidades e dos recursos, né? de que dispomos aqui no Brasil, mas é um filme interessante, assim, né? Assim como também muito mais barato, né? Muito mais artesanal é o livro Os Órfãos, que também fala da doutrina de um modo bem interessante, sobre influência espiritual, sobre os espíritos protetores e obsessores e tudo mais. É bem interessante, sim, de se conhecer com toda certeza. Então esses eram os frívolos, né? Aqueles que se desinteressavam porque simplesmente era uma curiosidade. E a gente pode imaginar, no caso dessas pessoas que faziam essas brincadeiras, quais eram as perguntas que eram feitas. Assim como também quais eram as perguntas que eram feitas para as pessoas que brincavam, né, com o copo, com o pêndulo, com as tábuas ouijas e tudo mais. As perguntas eram, né, olha, fulano vai se casar, com quem eu vou me casar, o que vai acontecer no meu futuro. Então são aquelas perguntas bem características, né, da nossa curiosidade primária, da nossa curiosidade infantil. Então não eram perguntas assim mais aprofundadas para poder entender exatamente o que acontecia. E é aí que entra o segundo grupo. Se o primeiro era o grupo dos frívolos, Kardec continua para nós aqui. Para as pessoas sérias e observadores, foi um motivo sério. Abandonaram as mesas girantes para ocupar-se das consequências muito mais importantes que delas resultavam. Deixaram o aprendizado do alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo desse aparente abandono, de que fazem tanto barulho os zombadores. Aí dizendo assim, né, que até as pessoas que eram mais curiosas, que tinham mais interesse em conhecer, acabavam depois abandonando alguma coisa que simplesmente não tinha razão de existir. Ou seja, aqueles então começaram a observar as causas desses fenômenos, por que eles aconteciam, quem que provocavam esses fenômenos, o que se poderia extrair de positivo dessa relação com esse mundo invisível. Kardec coloca para nós aqui, né, as consequências muito mais importantes que delas resultaram. É aquela história que a gente falou assim, né, algumas pessoas, podemos dizer assim, depois que o telefone foi inventado, a primeira coisa que elas faziam era ligar umas para as outras apenas para dizer bom dia. Aliás, bom dia, Zoroastro, bom dia pessoal que chegou. Era para poder ficar conversando, fazer aquela conversa, como se fosse assim, para nós que somos crianças, quando nós éramos crianças, aquela brincadeira do telefone feito com um fio com linha de costura. Colocava assim 2 potinhos de Danone, né, ou de latas de conserva, e colocava ali um cordão no meio e a gente falava um com o outro. Que tipo de assunto que era tratado nesse tipo de relação? Era simplesmente para poder falar um para o outro, contar piada, contar historinha e dar risada um da cara do outro. Simplesmente assim. Mas se de repente essas comunicações evoluíssem, como foi o caso que aconteceu com o telégrafo naquela época, no início eram testes, apenas simplesmente frases que eram transmitidas, conversas sem muito sentido. Quando se estabeleceu aquela comunicação e percebeu que ela era séria e que ela poderia ter grande utilidade, ela começou então a revolucionar a comunicação no nosso planeta. Começaram a perceber que isso era de fato algo muito importante. Assim como aconteceu com a televisão, assim como aconteceu com a internet. Se inicialmente, dentro dos centros acadêmicos, a internet foi criada para a comunicação entre as universidades,
para troca de informações, depois que ela se popularizou, qual era o objetivo da internet? Entretenimento puro. As pessoas entravam nos antigos BBS, entravam nos chats, nas salas de bate-papo, utilizavam programas de comunicação para conversar com toda a naturalidade, como acontece até hoje. Só que esse meio de comunicação também se estendeu para um outro lado, para o lado empresarial, para o lado comercial, para o lado acadêmico, para o lado científico. Como é, por exemplo, pelo menos a nossa proposta nesse momento. Depois que a gente acabar o nosso estudo daqui meia hora, a gente desligar aqui o pautal, que cada um vai para o seu canto fazer o que quiser. Mas nesse momento a gente tem uma utilidade produtiva para esse tipo de comunicação. Daqui a pouco a gente vai entrar num site de compras, vai fazer uma compra, vai fazer uma pesquisa, vai começar a trabalhar então se comunicando com outras pessoas à distância, e assim vai. Então nós percebemos que esse meio, ele não é um meio simplesmente para entretenimento, ele pode também ser utilizado de modo produtivo. Assim como Kardec e outras pessoas mais observadoras e mais sérias, entenderam que as mesas, na verdade, eram um meio de comunicação. E a pergunta é, o que você vai fazer com esse meio de comunicação? Aí começaram então a entrar no entendimento do que acontecia, quem fazia, por que fazia, o que pensavam aqueles que faziam e o que isso implicaria na nossa realidade hoje. Daí então começaram a elaborar a doutrina espírita a partir desse primeiro contato. Kardec então começou a entender que a mesa, no caso, era apenas um objeto, que esse objeto também poderia ser segurado pela mão do próprio médium, e a partir dali vir as escritas, depois a psicofonia e depois tudo aquilo que a gente vê hoje de fenômenos mediúnicos, tanto aqueles que são intelectuais como aqueles que são de efeitos físicos. Continua Kardec. Seja como for, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e por isso devemos tratá-las com maior desenvolvimento. Está aqui então, como a gente fala, né? Vamos estudar sobre as mesas girantes. Muito bem, está certo que ela faz parte da história, e nem todo mundo se interessa por história. Eu não quero saber como começou a doutrina espírita, eu quero começar a entender a partir de agora. O que foi publicado, o que falam essas publicações, o que eu posso aprender, o que eu posso praticar. Mas quando a gente volta um pouquinho no tempo e começa a entender que tudo começou a partir desses fenômenos, que hoje muito pouco se observam, hoje eles são realizados muito mais em círculos domésticos, em círculos de estudos, do que popularmente. Popularmente a gente nem ouve mais falar disso. Mas a gente vê que, entendendo que tudo começou por ali, a gente vê que dá para entender a seriedade e a fundamentação sólida que tem uma doutrina como essa que a gente estuda. Porque muitas pessoas dizem assim, mas por que você estuda a doutrina espírita? Como é que você pode acreditar numa doutrina como essa? Como é que você pode acreditar nisso, acreditar naquilo? Essa crença que nós hoje abraçamos, essa crença que nós hoje apresentamos como sendo para nós uma base filosófica, ela tem uma razão de existir. Ela não começou a partir do nada. Embora muitas pessoas hoje se aproximam da doutrina espírita, muito mais motivadas por uma necessidade de amparo, necessidade de consolo. Ou seja, pela dor elas são motivadas a buscar respostas para os seus sofrimentos, e a partir dessa aproximação começa então o estudo propriamente dito. Aí então a gente vai embasar tudo aquilo que ela acredita, tudo aquilo que veio para ela como resposta às suas necessidades. Daí então que o estudo que nós temos hoje, ele nos serve exatamente para isso. Ele vai criando então o alicerce onde a gente pisa. Porque aqueles que se aproximam, por exemplo, olha, eu tive uma experiência de perda de ente querido. Uma pessoa da minha família desencarnou, ela morreu, né? Vamos fazer de conta que eu não sou espírita. Uma pessoa da minha família morreu e eu estou sofrendo muito. E eu queria muito uma palavra, uma resposta, uma comunicação, que ela me desse para que ela te dissesse que estava viva. Aí muito bem, eu vou então, sou indicado por uma pessoa para comparecer a uma instituição, a um centro espírita, a um médium, e eu recebo essa comunicação. Fico deslumbrado, fico convencido e só. Qualquer coisa que diga respeito à grande complexidade da filosofia espírita não me toca, não me sensibiliza, porque eu estava sentindo dor pela perda de um ente e aquela comunicação aliviou a minha dor. Ponto. Isso mostra o quê? Qual é o grau, qual é a solidez da minha crença na existência após a morte, na continuidade da vida e em todas as consequências morais dessa relação? Nenhuma.
É daí então que essa aproximação inicial nos leva ao estudo, e o estudo começa entendendo as origens, por que as coisas aconteceram, como elas aconteceram e quais são as implicações no meu presente e também no meu futuro. Então eu tenho a minha crença formada, aí as pessoas chegam, a gente vê muito isso nos debates teológicos, e principalmente aqui no Pautal, que é bastante comum a gente ver isso. Pessoas de outras religiões chegam e colocam frases de condenação, frases de dúvida aqui na nossa área de texto. Ou então você está num centro espírita, aparece alguém que não conhece e começa a te fazer perguntas e lançar dúvidas sobre a sua própria crença, como se aquelas frases soltas fossem o suficiente para poder abalar toda a crença, todo o edifício que foi construído em torno da minha fé na doutrina espírita. Alguém vem assim, coloca uma frase, a gente vê muito isso, né? Pega uma frase do Antigo Testamento, normalmente lá de Deuteronômio, e fala assim que a Bíblia proíbe a mediunidade. Aí ele coloca na área de texto como se eu fosse pensar assim, peraí, então, já que essa pessoa colocou isso, então eu vou embora da doutrina espírita porque ele escreveu isso. E isso acontece em qualquer outra religião. Quer dizer, quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, quando a gente compreende que aquilo é o suficiente, aquilo nos satisfaz de alguma forma, a gente cria uma solidez, uma base, um alicerce da nossa crença, que não é simplesmente qualquer frase, qualquer tipo de chacoalhar que vai abalar. Agora, se a minha crença é instável, não é bem elaborada, então eu estou dando tiro para qualquer lado. Qualquer coisa me leva para cá, me leva para lá. Eu sou um barco à deriva no meio de um oceano tempestuoso. Por isso, então, nesse caso, é o ponto de partida, essas mesas, entendendo que os espíritos que hoje se comunicam com toda a naturalidade numa casa espírita, eles tiveram que fazer isso de modo artesanal, lá no começo. E aquilo foi observado seriamente, com uma metodologia científica, para poder se desenvolver e chegar hoje. Então, quando a gente pega um Chico Xavier, a gente vê num documentário, num programa de televisão, numa foto, coisa parecida, ele sentado a uma mesa, psicografando uma carta, a gente percebe assim, antes dele começar a escrever com aquilo lá, as mesas falavam antes, há 150 anos, há 160 anos. As pessoas observavam, as pessoas comprovavam, as pessoas começaram a experimentar como era a psicografia, como ela foi feita, para depois ele ter essa segurança toda de ter ali as portas abertas de um centro espírita, psicografando, sendo filmado por outras pessoas. Não começou do nada isso. Houve uma mudança de pensamento profunda no decorrer do tempo, no estudo, no desenvolvimento da mediunidade e da comunicação com os espíritos. Da mediunidade como metodologia e da comunicação no conteúdo dessa comunicação. Vamos em frente aqui então. Questão 61, para a gente continuar. Para a produção dos fenômenos, é necessária a participação de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial e designadas pelo nome de médiuns. Aqui a gente vai entender depois, né, um pouco mais para frente, nos nossos estudos, que a própria denominação médium, ela acaba se tornando bastante genérica para a gente poder pegar com toda essa simplicidade. Por isso que Kardec, mais para frente, ele vai ter um capítulo especial somente tratando dos médiuns, dos tipos de médiuns. Seria mais ou menos falar assim que as pessoas preparadas para a cura são os médicos. Até aí está tudo certo, né? E se eu te falar um tipo de doença, é todo médico que pode curar? Se eu falar, por exemplo, de um enfisema pulmonar, um oftalmologista pode tratar do enfisema pulmonar? Se eu falar, por exemplo, de uma torção no tornozelo, o neurocirurgião vai poder tratar desse tipo de lesão? E aí a gente pode passar o dia todo aqui dando exemplos contraditórios. Um parto pode ser feito por um dermatologista por aquele instinto inicial lá da faculdade, sim, ele pode fazer isso. Mas e se por acaso é um parto que traz ali uma necessidade de um conhecimento mais específico, por ter tido ali uma situação diferente da rotina? Ele já não está preparado para isso. Então a mesma coisa assim, todo tipo de fenômeno pode ser praticado por todo tipo de médium? A gente sabe que não. E é isso que, para nós que temos já um conhecimento básico a respeito da doutrina, sabemos que isso não é assim. Mas como Kardec coloca logo no início, ele trata de um modo bastante genérico. Ele diz que é necessária para a produção desses fenômenos a participação de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial e designadas pelo nome de médium. Que aptidão especial é essa? Médium de efeitos físicos. Como tivemos ali o Sr. Rumi, lá no século XIX,
Peixotinho, no século XX, Chico Xavier, também no século XX, e tantos outros médiuns que são capazes de provocar esse tipo de fenômeno. Só para a gente poder ter uma ideia, a cura, as cirurgias espirituais hoje podem ser consideradas cirurgias, fenômenos de efeitos físicos? De certa forma, sim, porque fala de cortes, fala de materialização, fala de desmaterialização. Mas, por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, o médium bastante conhecido de cura, João de Abadiânia, que é hoje bastante conhecido, bastante famoso, a mídia tem divulgado bastante seu trabalho, ele é capaz de provocar, por exemplo, um movimento de uma mesa? Aí fica aquela interrogação, porque talvez não. Porque talvez a sua especialidade seja exatamente trabalhar especificamente com cirurgias, e não simplesmente em movimentação de objetos, com batidas, como acontecia com os médiuns de efeitos físicos, com materialização de espíritos e tudo mais. Então, cada médium, dentro da sua especialidade, e também a ser considerado, dependendo do grau, da intensidade da sua mediunidade, que a gente vai perceber aqui, que tem médiums que são mais poderosos do que outros. Tem aqueles que são capazes de provocar grandes abalos, e tem aqueles que são capazes de mover apenas uma agulha em cima de uma mesa. E ambos são médiums, porque através dessa interação com o mundo espiritual, a sua doação de fluido pode provocar com maior ou menor facilidade aquele tipo de fenômeno. A gente colocou, já sabemos que esses efeitos são movidos pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela ação de um fluido qualquer. Ainda tem uma série de situações que devem ser analisadas, que são, nesse caso, que a gente começa a colocar, são as hipóteses que foram propostas para poder entender a origem desse fenômeno, depois as experimentações e depois a conclusão. Chegou-se à conclusão que, através dessa corrente magnética ou elétrica, através desse fluido qualquer, somado com a interação dos espíritos, o fenômeno então acontece, já que ele é considerado um fenômeno mediúnico. Se ele é um fenômeno anímico, que é o nome dado dentro da doutrina espírita, né? Ou seja, fenômeno anímico, fenômeno provocado pela alma, porque o anímico vem de ânima. A gente já estudou sobre isso, né? Essa festa está muito animada, significa que ela tem vida, que ela está muito ativa. Eu estou desanimado, eu estou sem aquela vitalidade. Então, a alma, que é a ânima, que é aquilo que move o ser. Então a gente utiliza essa palavra e as suas derivadas para poder entender aquilo que tem vida ou aquilo que não tem vida. Então, no caso, dentro da doutrina espírita, fenômenos anímicos são aqueles provocados pelo próprio indivíduo. Fora da doutrina espírita, nós podemos chamar de fenômenos paranormais. Para quem se lembra da década de 80, Uri Geller, aquele que era capaz de mover agulha de bússola, fazer relógio funcionar, entortar colheres, ele fazia disso uma apresentação pública, ele ganhava vida com essas apresentações. Ia à televisão, fazia isso, fazia aquilo. Então era um médium de efeito físico, e a gente tem bastante coisa sobre esses fenômenos. Temos, por exemplo, na Rússia e Estados Unidos, na década de 80, década de 70, eram aqueles que mais estudavam, aliás, União Soviética e Estados Unidos, eram aqueles que mais estudavam esses fenômenos, porque eles queriam utilizar esse tipo de habilidade paranormal para poder vencer ali a sua Guerra Fria. Então, aqueles que eram capazes de mover objetos, a ideia inicial, na verdade, era que você pudesse desviar, por exemplo, um projétil para alguém que atirava contra você. Através da sua força mental, você fazia o coração de uma pessoa parar. Imagina você no meio do público, assistindo a uma apresentação do presidente dos Estados Unidos. Eu sou um médium de efeito físico, eu sou um paranormal que tem essa habilidade, me concentro e mato ali, faço explodir uma artéria na cabeça daquele presidente, sem que ninguém fique sabendo. Era o sonho de qualquer espião. Ou então, se eu sou um telepata capaz de fazer a leitura da mente, descobrir códigos de lançamentos de mísseis nucleares. Então tudo isso era estudado com muita profundidade na época. Basta vocês analisarem Paranormais, União Soviética e Estados Unidos no YouTube, que vocês vão encontrar documentários e reportagens voltados apenas para esse fim, para utilizar esses indivíduos como armas sobrenaturais, digamos assim. Então, temos ali os efeitos físicos provocados pela mente do indivíduo e os efeitos físicos provocados com a intervenção do mundo espiritual, que é essa parte que interessa para todos nós. Vamos em frente aqui para a gente continuar. Bom dia, pessoal que chegou. Deixa eu ver aqui. Tá, então só para a gente poder retomar, item 61. Para a produção dos fenômenos é necessária a participação de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial.
designadas pelo nome de médiums, né? A Toalhinha colocou, né? O povo é realmente insano. Era uma época insana, né, Toalhinha? Era uma época de Guerra Fria, uma época nós estávamos à beira de uma guerra nuclear a nível mundial, então assim, era tudo muito insano naquela época. A quantidade de bombas produzidas, a intenção das pessoas, as espionagens que eles faziam, a quantidade de mortes que aconteceram, né? Então tudo isso era uma coisa realmente fora da nossa realidade, né? Basta ver, por exemplo, que nessa época o Brasil acabou entrando naquela época da ditadura militar exatamente por uma influência dos Estados Unidos para poder evitar que o comunismo viesse para cá, né? Então, quer dizer, uma coisa meio fora. A gente viveu uma época muito, muito, muito estranha mesmo. Mas vamos lá. O número de participantes é indiferente, a menos que, entre eles, se encontrem alguns médios ainda ignorados. Quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela imposição de espírito com que frequentemente se apresentam. Aqui o que Kardec coloca inicialmente é que uma ou muitas pessoas que podem ajudar na realização ou na provocação desse tipo de fenômeno. E isso vai depender do quê? Da capacidade que ela tem de doação de fluidos para que aquele fenômeno seja realizado. Eu faço a doação de fluidos que nós não percebemos aqui fisicamente, pelo menos não de um modo geral. Há aqueles que fazem aquelas doações que a gente já viu, né? Que parece uma gaze branca saindo das narinas, da boca, das orelhas, né? Ou algodão, se vocês preferirem, mas aqueles que fazem doação de fluidos sem terem essa percepção, né? Os nossos sentidos não percebem, não observam. E tem pessoas que praticamente não têm nenhum tipo de capacidade de doação de fluidos. Mas praticamente por quê? Porque doam tão pouco que quase não realizam. Então nós juntamos 20 pessoas dessas para fazer a mesa apenas dar uma pequena chacoalhada. Em compensação, se nós pegarmos Douglas Home, lá no século XIX, ele sozinho era capaz de fazer uma mesa bater no teto. Ele era capaz de flutuar, para vocês terem uma ideia. E se a gente pensar assim, mas é um absurdo pensar que uma pessoa é capaz de fazer isso por si mesma. Nós temos um documentário de um russo que ele flutuava numa mesa. Ele deitava, entrava em um estado de transe e ele começava então a levitar em cima da mesa. Está gravado isso no YouTube, é só vocês procurarem. Um documentário da década de 80. Então, quer dizer, há aqueles que são extremamente potentes e aqueles que são simplesmente médiums comuns ou quase que não provocam nenhum tipo de fenômeno. Mas o que Kardec coloca para nós é que entre as pessoas que participam de uma reunião, alguns podem ser médiums. Então, quer dizer, eu já percebi que eu sou médium, porque eu consigo provocar esse tipo de fenômeno. Ótimo, então eu já estou ali declaradamente médium. Aí, de repente, eu vou participar de uma reunião com outras pessoas que estão observando, e algumas dessas pessoas também são médiums e nem se dão conta, já que nunca experimentaram, já que nunca exercitaram esse tipo de conhecimento, esse tipo de faculdade. E há pessoas que não têm ali faculdade nenhuma, habilidade nenhuma. E essas pessoas, dependendo do espírito com que se apresentam nessas reuniões, ou seja, com a intenção que elas possuem, elas podem ajudar ou podem muito mais prejudicar. Porque muitas delas vão com aquele espírito de desconfiança. Eu vou só para ver que raio é isso que eles estão fazendo. E só o pensamento contrário dela, a intenção, porque a gente lembra que os espíritos têm muito mais facilidade de se fazerem presentes quando existe uma corrente mental positiva para poder ajudar naquela manifestação. Agora, se por acaso algumas pessoas estão pensando positivamente para poder ajudar o espírito na sua manifestação, e outros negativamente, com desconfianças e tudo mais, com temores, com preocupações, esses acabam muito mais atrapalhando do que ajudando. Então aqui a gente coloca, quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, que é o meu caso, por exemplo, e o próprio caso de Kardec, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito com que frequentemente se apresentam. É essa desconfiança que nós colocamos. O irmão X colocou, né? E fazia uma marca de lápis no teto para certificar que não se tratava de charlatanismo. No caso, o Douglas Home, ele subia, riscava o teto, pessoas passavam por baixo dele para poder comprovar que não havia nada suspendendo ou elevando.
Eu acho que presenciar esse tipo de fenômeno, o irmão X, é algo assim que para nós é inimaginável. Eu nunca vi algo dessa natureza, né? E se eu visse, eu nem imagino como é que eu reagiria. Se eu ficaria temeroso, se eu ficaria eufórico, se eu ficaria espantado, eu não faço nem ideia qual seria a minha reação. Mas deve ser algo realmente para as pessoas daquela época, e olha que eram pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento que a gente tem hoje, já que a doutrina espírita estava num processo de elaboração. Hoje a gente estuda, frequenta centro espírita e coisa e tal, e com esse conhecimento a gente já se deslumbrava. Imagina naquela época, se você visse nós aqui todos sentados numa sala, de repente vinha uma mão, somente uma mão, feita assim com aquele veludo branco, e acariciasse o seu rosto. Eu não faço nem ideia qual seria a minha reação. E as pessoas daquela época então nem se fala, né? Elas ficavam assim apavoradas, deslumbradas, seja lá como for. Imagina você, Florzinha, como já aconteceu que a gente leu aqui. Você está sentada à mesa, de repente vem uma mão e te oferece uma flor. Aí você pega a flor e a mão simplesmente desaparece. Qual seria a sua reação nesse momento? Certamente você teria uma taquicardia ali, né? A pressão subiria, daria tremedeira, suadeira, sei lá o que aconteceria. O Braço colocou, eu tenho uma mediunidade, tambor, né? Deito em cima da água e durmo, né? Pois é, igualzinho a minha, sairia pela janela, né? Pois é, algo assim espantoso, realmente a gente não tem ideia de como é presenciar esse tipo de situação. Se eu estiver mais ou menos esperando para não assustar, eu veria com naturalidade, né? Eu não ficaria assustado, Brasil, eu acho que eu ficaria eufórico, porque na verdade traz para nós comprova para nós aquilo que a gente já estudou em teoria, mas nunca viu. Seria mais ou menos você estudar durante tanto tempo sobre paraquedismo e de repente vier o seu primeiro dia de salto. A gente ficaria eufórico, né? É uma coisa assim que... Né? Sairia correndo, Mário. Aí essa mão te pegaria pelas costas e falaria, espera, calma, não vai embora ainda. Aí você cairia de vez, né? Então seria assim uma experiência excitante, né? Eufórica, seria assim euforia, excitação, uma coisa assim, sentimentos assim que simplesmente viriam de modo positivo para todos nós, né? A Vânia fica imaginando, eu fico imaginando aqui de bobeira, eis que vem uma mão e traz um lindor, né? Acharia o máximo, né? Pois é. Eu queria ver se você teria coragem de comer esse lindor. Mas vamos lá. Tal. Continuando aqui para nós. Os médiuns gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos, produzindo efeitos mais ou menos pronunciados. O médium possante quase sempre produz mais do que 20 outros reunidos, bastando pôr as mãos na mesa, para que ela no mesmo instante se movimente, se eleve, vire, salte ou gire com violência. Então isso vai depender do quê? Da potência, da qualidade do médium. E ele não escolhe, ele não desenvolve, como a gente pensa, vou desenvolver a minha mediunidade, vou fazer ela se tornar mais potente naquilo que eu estou realizando. Na verdade, quando eu penso em desenvolver a mediunidade, eu estou, na verdade, compreendendo com maior profundidade aquilo que eu já tenho. Então, na verdade, eu estou educando aquilo que eu possuo. Assim como se eu, por exemplo, eu tenho um talento para jogar futebol, eu desenvolvo esse meu talento através de treinamento e tudo mais. Mas eu jamais vou conseguir ser mais do que eu sou. Por mais que eu passe 24 horas jogando futebol, eu não vou ser um Pelé da vida, eu não vou ser um Maradona, um Messi da vida. Eu vou ser aquilo que eu sou, mas no pleno domínio daquilo que eu possuo de habilidade. A mediunidade é a mesma coisa. Então eu não posso adquirir talentos, habilidades que eu não possuo naturalmente. Daí então que a gente vê alguns que se destacam mais. Peixotinho. Procurem no YouTube, quando vocês tiverem um tempinho, Peixotinho. Vai aparecer ali uma reportagem, um documentário sobre a vida dele, depoimentos e tudo mais, que falam desse médium, que foi um médium que se destacou muito no cenário brasileiro, dentro dos fenômenos físicos. Algo assim que pouca gente era capaz de realizar. E ele fazia com toda a naturalidade. Então percebe a potência de uns e a pouca potência de outros. A Tolinha colocou, mas a obstinação nos faz aprimorar uma habilidade que muitas vezes não temos, ela como principal em nossas vidas, né? Podemos aprender se buscarmos, né? A gente sempre vai desenvolver uma habilidade que a gente já tem, Tolinha. Então, por mais que a gente possa melhorar, por mais que eu possa fazer, eu nunca vou conseguir ser mais do que eu sou, de fato, né? Ser melhor que o Pelé é difícil, porque isso aí, eu não acredito que seja assim, não. Porque se fosse tão simples assim, todos os jogadores de futebol teriam a mesma habilidade. Tem uns que simplesmente desde criança apresentam algo que os outros não possuem.
Um talento musical, por exemplo. Eu não tenho aptidão nenhuma para música. Significa que se eu conseguir estudar, eu vou ter a mesma genialidade, por exemplo, de um Beethoven? Porque a gente lembra que, quando se fala em habilidade, não é apenas você fisicamente ter capacidade para. É importante que você tenha criatividade para colocar aquilo em prática. Então eu posso ter a mesma agilidade que um Pelé. Mas na hora em que tiver um jogo, é a genialidade que vai fazer a diferença. E essa genialidade é uma faculdade do espírito, não é simplesmente do corpo físico. Uma habilidade de desenho. Eu posso estudar desenho, posso ir para uma faculdade, estudar sobre cores, estudar sobre técnicas. Me coloca do lado do Da Vinci, por exemplo, para saber se eu consigo fazer o que ele faz. Então a habilidade física a gente pode até desenvolver pela prática. Mas no caso, quando a gente fala sobre a criatividade do espírito, a gente já não consegue. Né? E como achamos a habilidade ancestral? Na verdade, a gente tem que lembrar sempre, né, que quando se fala sobre a habilidade que o indivíduo tem, são experiências anteriores que ele já vivenciou. Então, na verdade, a gente lembra sempre que ninguém nasce simplesmente, porque essa é a visão que nós temos hoje do mundo, que quando a gente pega uma criança superdotada, uma criança que 3, 4 anos de idade já é capaz de tocar um instrumento, de fazer alguma coisa que normalmente as pessoas não são capazes de fazer, as pessoas observam apenas que ela simplesmente foi privilegiada por Deus, essa é a visão geral que se tem, com aquela habilidade. Mas então a gente não pensa no espírito imortal que habita aquela criança, nas experiências anteriores que ela já vivenciou, com genialidade ou não. Então essa habilidade ancestral que a gente tem, a gente lembra que na verdade é uma habilidade espiritual. Porque eu não posso herdar no caso de alguém da minha família, uma criatividade que ele possui. Eu posso compartilhar com ele experiências anteriores, que nós juntos já tivemos isso no passado. Então eu e aquela pessoa, eu e meu pai, nós temos a mesma habilidade. Nós somos espíritos comuns. Espíritos que viveram no passado desenvolvendo esse mesmo tipo de talento, para poder chegar no presente hoje e apresentar essa semelhança. Mas eu não ganho uma habilidade geneticamente apenas. Fisicamente eu posso ter essa habilidade registrada, mas espiritualmente é que eu vou fazer com que ela se desenvolva. Porque a genética todo mundo tem semelhante. Agora, a aplicação dessa genética é diferente. Basta a gente ver, por exemplo, na escola. Para quem trabalha com escola sabe que tem gente que gosta de matemática, que tem facilidade com matemática, e tem gente que não tem matemática. Não adianta a gente querer. Eu trabalho com alunos que têm dificuldade de aprendizado, eu vejo muito isso. Não adianta você querer plugar um fio na minha mente, plugar um fio na mente dele, transferir meu conhecimento matemático para esse aluno, que ele não vai gostar de matemática, ele não vai conseguir fazer aquilo. Por mais óbvio, por mais claro que seja. Então, na verdade, são habilidades inatas, que ele já traz consigo e que aquele desenvolve no sentido de aprimorar aquilo que ele já possui. É isso que a gente observa no estudo da neurociência, percebendo essas habilidades, esses talentos, que as pessoas nascem com aquilo. Elas não podem desenvolver aquilo que elas não possuem. Né? E para a gente poder fechar aqui, pessoal, rapidinho aqui no nosso tempo, tá? Mas esse é um assunto aberto, tá, Tolinha? Isso não é uma discordância, né? A gente também está trocando opiniões pelo aquilo que a gente observa, pelo aquilo que a gente aprende, compreende, né? A gente vê que isso, as crianças nascem com isso, e se as crianças nascem com isso, significa que os adultos também desenvolvem aquilo que eles já possuem. A Inês colocou: meu filho é um gênio da matemática, né? A Andréia, nossa amiga que vem aqui na sala, a filha dela tem uma facilidade de comunicação incrível. Ela escreve redações na adolescência dela de um modo como ninguém. Né? Ganhou torneios de redação, de criatividade de texto e tudo mais, né? E você não gosta de matemática, né? Pois é. Então a gente vê assim que cada um ali tem ali uma certa habilidade que ela não vem à toa. E ela não vem do nada também, ela vem se desenvolvendo com o tempo. Para a gente poder fechar por aqui. Deixa eu ver rapidamente. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente vai continuar aqui, tem algumas coisas para a gente poder fechar. Tá, então a gente parou aqui na 62, tá? A gente continua no nosso próximo encontro na quarta-feira que vem. Tá, mas o que a gente viu até agora, o que Kardec trouxe para nós, a gente foi ilustrando nesse nosso tempo, foi exatamente ali que não simplesmente estudar o fenômeno por si mesmo, né? No início, a gente sempre vai em busca de notícias para saber onde aconteceu, como aconteceu, quem estava lá, mas a gente tem que entender a fisiologia do fenômeno
e dessa fisiologia entender quais são as consequências da existência desse fenômeno, o que pode ser tirado a partir dele. É aí que a doutrina espírita começa então a ser elaborada, como a gente já viu. Bom, fechando por aqui então, pessoal, o nosso trabalho, o nosso estudo de hoje, né, esperando, né, que esse nosso bate-papo tenha sido ilustrativo, tenha sido ali proveitoso para nós, para a gente começar a entender essa base, porque muita coisa ainda tem para a gente poder ver, né? Só nesse capítulo que trata das manifestações espíritas, a gente vai estudar ainda sobre as manifestações inteligentes e a teoria das manifestações físicas. Aí fala sobre suspensão, sobre ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos, é bem interessante isso. Você pode, alguns médiums podem levantar uma mesa de 2 quilos e uma criança dotada de uma habilidade especial pode levantar uma mesa de 100 quilos, palavras de Kardec. Né? Então significa o que faz com que essas mesas que são tão pesadas ou esses corpos possam se transformar molecularmente